Em princípio é um funcionário da empresa, casada com uma pessoa também que é ex-esposa do atual proprietário, né? Mas chegou para nós assim uma ligação no 90, informando que poderia estar acontecendo naquele momento um roubo a essa empresa e que teriam seguranças na empresa que poderiam estar como reféns. Nós deslocamos equipes para cá, vieram também outras forças de segurança, a Polícia Civil, a Guarda Municipal. Chegando aqui, tinha já um veículo parado na frente da empresa e houve disparo. A equipe nossa chegou em sequência, o nosso pelotão de choque chegou, fez o adentramento, viu que já tinha uma pessoa alvejada no solo, que seria justamente esse funcionário da empresa. E, na sequência, foi verbalizado, as portas estavam, algumas portas fechadas, houve um retorno de alguém que estava lá dentro, foi tentado negociar para que abrisse a porta, ficou um tempo nessa negociação. Em determinado momento, quando o nosso pelotão de choque recuou um pouco, foram efetuados disparos lá de dentro em direção aos policiais, disparo de uma arma longa, calibre 12, disparo em princípio de uma arma também de cano curto, arma curta, de menor calibre. Houve revide por parte de nossos policiais militares, né, do pelotão de choque, cessaram os disparos. Na sequência, 2 indivíduos se entregaram, eram 2 seguranças da empresa que estavam ali e, em princípio, efetuaram o disparo, ou um deles ainda não se tem ao certo. A Polícia Civil vai investigar na sequência, que causou a morte desse outro funcionário que chegou na sequência, que teria vindo para verificar esse roubo também. Foi uma briga entre eles? Nós não temos ainda com precisão, apenas que houve esse disparo por parte deles, mas os detalhes, como foi no calor dos fatos, ainda vão ser apurados pela Polícia Civil. Mas o fato é que chegou informação inicialmente para a Polícia Militar que estava tendo esse roubo, e quando nós chegamos aqui, esse outro funcionário, o terceiro funcionário, já tinha deslocado para cá para fazer essa verificação. Mas foi um roubo ou teve alguma briga entre Não os funcionários? não houve, em princípio, roubo. O que houve, na verdade, foi que os funcionários que estavam lá dentro efetuaram um disparo e mataram aquele terceiro funcionário que chegou. Alguém foi preso? 2 estão presos nesse momento na delegacia. A Polícia Civil, na sequência, vai fazer investigação para esclarecer todos os fatos. O local tem armas? O que vocês encontraram ali? A polícia científica está fazendo o levantamento junto com a delegacia do homicídio está aqui. Há armas, né? Tinha uma calibre 12, arma pequena também. É uma empresa de segurança, também tem uma sala de armas, então todo o levantamento está sendo feito, mas o que a gente sabe nesse primeiro momento, pode adiantar, é que não se tratou de um roubo, né? E que os autores do disparo que acabou vitimando ou o autor é segurança da empresa também. E essa arma que foi usada é da empresa? Isso eles vão verificar agora, né? As armas vão ser apreendidas e a Polícia Civil, junto com a criminalística, a Polícia Científica vai identificar. Mulher refém nada? Não houve refém naquele momento, não houve refém. Chegou inicialmente para nós, porque a informação que chegou para a proprietária da empresa, inclusive de ligação até de um funcionário dali, que estava tendo alguém estava forçando a porta, estava entrando e tinha sido programa na câmera e estava tendo um roubo. Então a pessoa que ligou para nós, a funcionária, uma das donas da empresa, teria dito que estava tendo um roubo e poderia ter refém, que tinha segurança lá dentro como refém. Além desse segurança, outras pessoas ficaram feridas? Não houve feridos. Nosso pelotão de choque efetuou os disparos para revidar. Os disparos estavam vindo lá de dentro, mas não houve feridos e infelizmente houve essa morte. Vamos conversar então agora com o delegado, também Fabiano Boza, delegado da Delegacia de Homicídios aqui de Cascavel. O que vocês já apuraram? Não sei se esses 2 vigilantes já deram alguma versão. As imagens estão sendo coletadas ainda, que tem sistema interno de câmera na empresa de segurança, então as imagens estão sendo coletadas. Preliminarmente dá para ver que eles chegaram de uma escolta, esses 2 funcionários, um já trabalha um tempo, seria o primeiro dia dele, por volta das 7 horas da noite, e logo em seguida ligou para essa proprietária sócia da empresa, alegando que estariam invadindo a empresa. Aí esse funcionário veio até a empresa e foi alvejado por... A gente vamos verificar ainda se um ou os 2 que teria efetuado disparo contra esse funcionário. Então foi uma armação por parte deles para trazer Não, esse homem? Não, a gente está vendo ainda se foi uma armação, se houve um equívoco, então a gente está verificando ainda. Esses 2 funcionários foram conduzidos para a 10ª Central Regional de Flagrante
para poder ser ouvido lá e esclarecer melhor os fatos. O coronel tinha falado, né, dos tiros que a polícia precisou revidar. Esses tiros vieram tanto da parte dos vigilantes quanto da polícia no tiroteio que a gente ouviu, né, nos vídeos que circularam? Sim, a Polícia Militar chegou e foi logo recebida com, salvo engano, um disparo calibre 12 e um disparo de uma arma de menor potência. E a Polícia Militar teve que revidar para poder adentrar ao estabelecimento para verificar se tinha refém e tinha mais alguém ferido. Esse vigilante, ele foi morto então por um parceiro, não por nenhum tiro da polícia que veio de fora? Sim, em tese ele foi morto ou pelos dois funcionários ou por um. Então, já temos a identificação dessa vítima? não, estava sem documento, então vamos verificar ainda a identidade dele. Mas, salvo engano, seria um sócio da empresa, um funcionário. Ele trabalhava há muito tempo aqui? Vocês já têm essa informação? Os dois que foram presos? Todos os envolvidos, o vigilante morto, os outros funcionários? Os dois que foram presos, um já trabalha um certo tempo, o outro seria o primeiro dia dele aqui hoje. Então foi a primeira escolta dele hoje, que eles chegaram às 7 horas da noite. E vocês já sabem informar se houve algo? A gente sabe que tinha muito armamento ali dentro, né? Pelo fato de ser uma escolta armada, se possivelmente seria o roubo dessas armas, alguma coisa nesse sentido? Não, em tese não houve roubo. A gente vai verificar ainda se houve um equívoco por parte desse funcionário, mas em tese não houve nenhum roubo. Então não se sabe ainda a motivação? Não sabemos a motivação ainda, mas a dinâmica foi essa. Ele ligou, a escolta chegou por volta de 7 horas, salvo engano, por volta das 7, aproximadamente 9, 7 minutos após, ele ligou para uma sócia da empresa, para a proprietária da empresa, ligando que provavelmente estariam tentando entrar na empresa. E veio esse funcionário verificar. Quando ele adentrou a empresa, foi alvejado por esse funcionário. Só para esclarecer a sua pergunta, quando os policiais do pelotão de choque entraram na empresa, eles já encontraram essa pessoa alvejada. As outras portas estavam fechadas e daí começaram a verbalizar para tentar contato com as pessoas que estavam ali. Tá? Então, quando eles chegaram, a pessoa já está alvejada no chão. Foi difícil essa negociação para que essas pessoas, né, para que esses outros dois vigilantes saíssem de lá? Como é que foi essa negociação? Foi porque eles não conversavam, né, demorou um certo tempo, e depois eles ainda atiraram contra os policiais. E tiveram que revidar para não ser atingidos. Quantos policiais, né? A gente viu aqui uma grande mobilização, muitas viaturas. Quantas pessoas foram, né, deslocadas para cá? Quantos policiais trabalhando nessa situação? Nós não temos o número exato. Ali dentro da sala só entrou o nosso pessoal do pelotão de choque e o pessoal da Rotan e um outro que precisou auxiliar. Mas os restantes foi mais para fazer o isolamento, a contenção, até porque não sabíamos exatamente o que estava sendo naquele momento. A informação inicial era que estavam invadindo a empresa, poderia ser um roubo, poderia ter refém. Mas no ambiente só entraram os policiais do pelotão de choque e outros policiais que na sequência a gente vai ouvir. Coronel, a gente, lógico, né, Cascavel é uma cidade grande, mas é uma cena que a gente não tem o hábito de ver por aqui, não tiroteio, um número de disparos como a gente viu aqui. Foi um trabalho intenso mesmo hoje, né? A gente não está acostumado, mas é um fato que aconteceu atípico, né? Você vendo que os seguranças acabaram acertando ou segurança acertando outra segurança da empresa. Não se sabe exatamente o motivo, vai ser investigado, mas é um fato que a gente lamenta, foi uma vida que foi perdida. Mas graças a Deus nós não tivemos um desfecho, ainda poderia ser maior, né, pelo número de tiros que você viu ali, pela tentativa também de atingir os policiais, de disparar contra os policiais ali, nós não tivemos um policial ferido.